Então, eu gostaria agora de convidá-los a permanecer para o debate com as realizadoras Eunice Gutmann e Inês Castilho e chamar as convidadas Patrícia Mourão, Mariana Quinn Noa Basile. E, primeiro, eu gostaria de convidar ao palco a moderadora, Hannah Esperança. Hannah pesquisa cinema brasileiro, documentário e filmes realizados por mulheres. Atualmente, ela é doutoranda no programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Universidade de São Paulo, onde desenvolve a tese O Cinema de Olga Futema, trajetória de uma experiência entre culturas, bacharel em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual do Paraná e mestre em Imagem e Som pela Universidade de São Carlos, UFSCar, com a dissertação Diretoras Brasileiras e a Representação da Mulher em Documentários dos anos 1980. Agora, eu gostaria de convidar ao palco a Mariana Quinn Noa Basile. A Mariana é jornalista e pesquisadora, doutoranda e mestre em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP, mestra em Curadoria Cinematográfica pela Elias Querejeta Zinescola, na Espanha, com bolsa do Projeto Paradiso, curadora de curtas-metragens da Mostra de Cinema de Tiradentes 2023, do Fest Curtas BH 2022 e do Cabiria Festival Audiovisual 2022. Ela escreve ensaios e análises críticas sobre teatro e cinema, tendo participado da 10ª edição do Critics Academy do Festival de Cinema de Locarno em 2021. E agora eu gostaria de convidar a Patrícia Mourão. A Patrícia é ensaísta, curadora de cinema e pesquisadora, pós-doutoranda no Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, com bolsa na FAPESP, tem doutorado em cinema pela USP, com bolsa sanduíche na Columbia University. Sua pesquisa versa sobre as relações entre arte e cinema. Ela publicou em revistas como Film Quarterly, Crisis and Critique, Framework, Jornal e Zoom. E agora eu gostaria de convidar a ilustre cineasta Inês Castilho, diretora de Histerias, ao palco. A jornalista Inês Castilho participou ativamente da imprensa feminista independente do Brasil nas décadas de 1970 e 1980, por meio dos jornais Nós, Mulheres e Mulherio. No cinema, dirigiu o curta-metragem experimental Histerias e o documentário Mulheres da Boca, em parceria com Cida Aidar. Também trabalhou como roteirista, produtora e assistente de direção em outras produções da época. Atualmente, ela escreve para o blog Outras Palavras. E, por fim, Eunice Gutmann. Eunice Gutmann é cineasta, editora e roteirista, formada em cinema pelo Instituto Nacional Superior de Artes de Bruxelas. Trabalhou na edição de programas para a televisão belga e francesa. Voltou ao Brasil nos anos 70, onde dirigiu seu primeiro filme, o documentário O Mundo Era Muito Maior que Minha Casa. A partir daí, realizou pelo menos 17 filmes ao longo de sua carreira. Sua realização mais recente é o longa-metragem Luzes, Mulheres, Ação, lançado em 2022. Grande parte da obra de Gutmann é dedicada às questões femininas e à luta das mulheres por seus espaços. Então, eu vou começar fazendo perguntas para cada uma das convidadas e depois acho que a gente pode abrir para o público, né? E gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de vocês aqui. Estou muito feliz, a mostra está sendo linda. Então, eu vou, acho que, fazer primeiro as perguntas e depois a gente pode fazer rodada de respostas. Pode ser assim? Então, primeiro, eu vou fazer a pergunta para a Eunice e para a Inês. A Eunice já respondeu um pouco sobre isso ontem, mas como tem muitas pessoas aqui, né, que não vieram, eu acho legal repetir um pouco, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês no cinema, como vocês começaram, qual era o interesse de vocês em fazer filmes, né? E, principalmente, como foi realizar os filmes que estão compondo a mostra de hoje, né? Então, eu inicio Duas Vezes Mulher e a Inês o Histerias.
né? De onde surgiu a ideia, a vontade de fazer o filme, por quê? Para a Mariana, eu vou dar um pouco de spoiler aqui sobre a sua entrevista com a Regina, né? Que vai ser publicada depois na Another Gaze. Lá você perguntou sobre a questão racial que envolve o filme, né? Como foi para a Regina, que é uma cineasta branca, fazer um filme sobre uma artista negra. E a Regina deu a resposta dela, que não era algo que ela teorizava explicitamente, né? Mas que sabia que a questão existia. Então, eu queria saber como você vê essa questão no filme, como você acha que a Regina conduz isso dentro do documentário, né? Para além dos bastidores. E, para a Patrícia, eu queria perguntar... sobre como você vê o Preparação 1, né, nesse contexto do cinema experimental, principalmente o brasileiro, e como você vê ele também em relação aos outros filmes da mostra nesse sentido, né, sobretudo o próprio Histerias, da Inês, né, que também tem, a meu ver, elementos bastante experimentais. E, por enquanto, é isso. Acho que a gente pode fazer isso. Começar pela Eunice. Pode começar por você. O que você quer que eu fale primeiro? Eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória no cinema, como você começou, e principalmente sobre como foi fazer o Duas Vezes Mulher, que é o que a gente está exibindo aqui hoje. Tá. Não, esse filme, na verdade, que a gente viu hoje, é uma versão de 10 minutos. Eu fiz o original, tem quase 40 minutos. É sobre como é que se diz? Quando as pessoas vêm de outro estado para o Rio de Janeiro. Imigração. É um tema que sempre me acompanhou, né? Porque, na verdade, o Rio de Janeiro acolhia pessoas de todos os estados. A minha mãe veio de Pernambuco e o meu pai veio de mais longe ainda, da Polônia. Então, quando eu conheci uma dessas, em algum encontro de mulheres, eu conheci uma das personagens e resolvi entrevistar, e acabou que eu resolvi fazer uma entrevista com 2 mulheres sobre esse processo migratório, né? Migratório. E o que você queria saber mais? Sobre a sua trajetória no cinema. Tá. Minha trajetória eu estudei cinema na Bélgica, eu vivi 6 anos na Europa, e aí depois voltei para o Brasil. O interessante é que, quando eu estava lá, pensei, vou fazer um curso de cinema. Muito bem. Aí conversei com um amigo meu, que era cineasta, que morava em Paris. Aí ele disse assim, faz um curso de montagem, que isso aqui montagem é uma profissão feminina dentro do cinema. Aí eu me matriculei no curso de montagem e continuidade que tinha na escola. Na verdade, se você for pensar bem, eu devia já ter feito o curso de direção, né? Mas aí, como essa história de que você é mulher e tal, aí eu fiz esse. Mas foi muito bom também, porque a montagem é uma coisa muito importante dentro da construção de um filme, assim, no sentido de que você acaba fazendo um roteiro, né? Às vezes até um novo roteiro com as cenas filmadas, né? Principalmente no documentário. E aí, quando eu voltei para o Brasil, fui me candidatar a trabalhar e me disseram, montagem? Como? Aqui não tem mulheres montadoras. Isso foi na década de 70. Aí um diretor disse assim, Eunice, como é que eu vou ficar numa sala escura com você? Aí, porque naquele tempo a montagem era feita numa sala escura e tinha uma lâmpada só, assim, em cima da moviola, né? Era tudo meio escuro. Aí eu achei até engraçado e não dei bola para isso, não, e fui fazendo montagens. E depois, então, é que veio a lei do curta, né, que foi nos anos 80, e aí eu resolvi fazer meus filmes. Mas, antes disso, eu já tinha feito um filme de caráter institucional para o Mobral, que era a educação de adultos. E aí foi engraçado também, porque a gente estava numa reunião, eu trabalhava no Mobral, na produção. E aí o diretor do Mobral disse que eu queria fazer um filme sobre o nosso trabalho. Aí quem estava
se candidatando a fazer era um rapaz que trabalhava lá também, mas que nunca tinha feito filme nenhum e nem tinha uma formação cinematográfica. Eu falei, uai, eu fiz um curso de cinema, eu falei, vou me candidatar. Aí falei, eu quero fazer o filme. Aí, não sei por que, concordaram, e aí eu fiz um filme na zona rural do Rio de Janeiro, e aí descobri uma personagem de 77 anos que aprendeu a ler. E ela descobriu, então, que, quando ela aprendeu a ler, o mundo ficou muito maior que a casa dela. Aí eu falei, é o título do filme. Pronto. E aí eu entrevistei essa senhora de 77 anos, que realmente era um fenômeno, né, aprender a ler com essa idade, e também outras professoras e alunos. E aí fizemos um filme que durou uns 25 minutos, e como era assim de caráter documentário, como é que se diz, mais sem ser aquele institucional de verdade, né, porque eu usei a voz off. Eu fiz um documentário que não era institucional, era um documentário criativo. E aí todo mundo adorou, o filme passou em tudo quanto é lugar. Aí eu falei, bom, acho que eu posso fazer outros. Foi aí. Então, eu fazia a edição durante a semana, ganhava dinheiro, e, no final de semana, eu fazia os meus filmes. E por aí foi. Até que agora eu faço os meus filmes o tempo todo. Daqui a pouco a gente fala mais. Obrigada, Eunice. Morro de inveja, porque eu parei para ganhar vida, né? Não dava para fazer cinema. Mas, pegando o gancho do fato de você ser montadora, o Histerias é um filme de montagem. Ele foi criado a partir de uma experiência pessoal e nós tínhamos acabado de fazer um outro filme, um primeiro filme chamado Mulheres da Boca, sobre prostituição. Um filme sobre prostituição também. Chama-se Amores de Rua. Era um fascínio, né? Tempos de liberdade sexual, né? A gente queria conhecer aquele mundo. E chamei um monte de mulheres, eu e a Cida, minha amiga, e foi uma festa um pouco histérica, o filme. Eu senti, havia uma excitação, uma coisa, e aquilo me fez pensar a histeria do ponto de vista social. Eu não sei explicar, eu sou uma autodidata, não sou formada em cinema, não concluí a faculdade, sou só jornalista. Suficiente. Mas eu gostaria de ter continuado a fazer cinema. Dá tempo, tem tempo. Mas e havia a Cida estava estudando psicologia, minha co-diretora amiga, a gente se conheceu num grupo feminista, em 1975, chamado Nós Mulheres, e resolvemos fazer o filme, tinha um apoio da Fundação Carlos Chagas, para pesquisa sobre mulher, a gente resolveu propor um filme, em vez de uma pesquisa tradicional. E ela tinha esse grupo de psicólogas, de estudantes, amigas, que estavam estudando histeria. A histeria, né, segundo Freud e tal. E, muito de orelhada, tal, eu fui criando algumas cenas. Cinema é uma coisa de equipe, então ali tem trabalho de todo mundo. E, principalmente, da montadora Isa Castro, que é atriz também. Isa. Ela fez uma grande montagem. Eu tinha ido ver esse espetáculo da Possessão, da Juliana Carneiro da Cunha, quando trabalhava na Folha Ilustrada, para fazer matéria, e me lembrei, aquilo é muito forte, né? E trouxe para o filme,
E a Isa deu o caldo ali. Ela conseguiu, claro, eu acompanhando, mas o mérito é muito dela. E o filme não decolou. O Mulheres da Boca, no YouTube, tem mais de 300 mil visualizações, ele é muito solicitado. E o Histerias tem 1.000 e pouco. A primeira projeção foi uma projeção na Tatu Filmes, na Moviola, na salinha de Moviola, com pouca gente. Tinha um festival de cinema, uma mostra de cinema, então tinha cineastas de fora de São Paulo. E tinha lá 4 ou 5 grandes cineastas. Eu me lembro da Tezuka Yamazaki, Wilson Barros, um outro do Rio, que eu não me lembro o nome, e Jean-Claude Bernardet, o crítico. E, quando termina a projeção, o Jean-Claude está em prantos. Ele soluça e não consegue parar de chorar. Agora, para responder as perguntas, né, do Instituto Moreira Salles para o programa, tem lá uma fala. Eu voltei a falar com ele e perguntei, mas, Jean-Claude, por que você chorou? Ele disse que não sabe e que não foi só ele que chorou, que ele chorou abertamente, mas os outros 2 homens também choraram, meio escondido. Então, é uma pergunta, né? O que atinge aos homens esse filme? E, então, é uma alegria com esse senão, né, da projeção ter sido prejudicada por esse atraso, essa distorção no som, né? Ele fica bem mais interessante com o ritmo normal, mas é uma alegria vê-lo sendo redescoberto ou descoberto, porque ele viveu nas sombras, esse filme. Obrigada, Inês. Mariana. Obrigada pela pergunta e queria agradecer também, mas muito por estar aqui, assim, eu acho que é uma mostra histórica, assim. Isso é muito legal quando a gente se sente fazendo parte de um momento histórico, com cineastas históricas para nos estudos de mulheres no Brasil. Então, estou muito feliz. Obrigada também, sem limite, nesse sentido, né? Do convite, mas também de resgatar as obras e torná-las públicas de novo, exibi-las. Bom, essa pergunta, Ana, ela tem uma coisa que é um certo incômodo que acaba sendo uma forma de catapultar parte dos meus estudos atuais, que é, muitas vezes, eu sou a pessoa que fala de raça e cinema de mulheres, ou dessa intersecção que tanto me interessa, de fato, né? Mas é algo que precisa ser dito, porque todas nós somos racializadas, né? Quando isso se polariza em mim, por eu ser uma mulher negra professora de cinema, eu acho que isso diz sobre a história do cinema de mulheres também, em alguma medida. Eu sou realizadora também, sou só jornalista, né? Eu acho interessante isso também, né? Essa coisa das jornalistas que vão para o estudo do cinema ou para o cinema na realização. São várias. Mas, então, quando eu vou para esse lugar, assim, pensando questões raciais, acho que é importante falar, mesmo como só pesquisadora, né, não realizadora, que isso é um ponto assim, a ser mencionado no cinema de mulheres. Feito no Brasil, né? Uma amiga, que eu preciso lembrar dela aqui nessa mesa, porque ela estudou Mulherio, o jornal e cinema de mulheres curtometragistas no Brasil e Canal da Guerra. No artigo dela, que eu vou ler aqui, peguei a cola,
entre a redação e o set de filmagem, a circulação do pensamento feminista na ditadura civil-militar, a Nália menciona que durante a ditadura a gente teve uma produção muito grande de curtas-metragens feitas por mulheres no Brasil, uma produção maior do que, em geral, talvez a gente possa pensar. E esse número é o seguinte: 224 filmes, 123 diretoras. Cadê? Por isso que a história do simulento, esse gesto da Cinelimite, enfim, nesse sentido do cinema de mulheres especificamente. E a Nália diz nesse artigo também que, em geral, se estuda mais os longas-metragens de mulheres. Aí tem um outro artigo que eu tentei abrir aqui se dá para ver, mas da Auxiliane Cavalcante, que é outra pesquisadora de história do cinema de mulheres, que ela fala que até 1979, pelo menos, desde o começo da história do cinema brasileiro, a gente teve 15 cineastas fazendo 20 longas-metragens. Dentre as cineastas, poucas são as mulheres negras no estado da Adélia Sampaio, não falo dela aqui. Mas estou falando disso para pensar que essas produções de filmes, quais foram os filmes que tinham cineastas mulheres negras fazendo filmes, ou personagens mulheres negras, são poucos. A gente tem alguns filmes de diretoras brancas que se debruçaram com atenção sobre o que as mulheres negras tinham a dizer sobre si em termos de vivência na vida, para além da questão racial, de gênero e de classe. Coisas para além desses temas, mas também sobre esses temas. Acho que um dos filmes a gente viu hoje aqui da Lenice. Mas a gente tem alguns outros poucos ainda assim. Dentre eles, a gente tem o da Regina Xavier, que foi com quem eu fiz a entrevista, que é a diretora do Ana, que a gente viu aqui. Que a protagonista é uma artista visual. E o filme é de 82, e eu acho muito interessante pensar que o filme também tem um gesto muito proeminente de montagem, porque a montagem está sendo falada desde pelo início mesmo, e eu vou falar também um pouco disso. E aí, o filme tem a ver com montagem, além do tema da montagem passar aqui na mesa, tem uma outra coisa que chama atenção, que esse é o único filme da Regina. Ela fala muito na entrevista sobre isso, de pensar em trabalhar. Eu vou trabalhar com outras coisas, porque vindo do cinema caipirado, né? Por projeto. Então ela desiste da graduação, cinema na ECA, e vai trabalhar em loja. E é convidada pela Cristina Amaral, que é companheira dela de graduação, uma grande montadora de filmes, dessa época que a gente está falando aqui, de 70. É convidada pela Cristina para fazer uma produtora, que é a Foco Filmes, que é a produtora que aparece no filme, no final do filme Ana. E então a Cristina, e junto com o Joel, né? E eles fazem esse filme, né? Da Regina, só que é o único filme da Regina, depois a Regina fica mais mesmo escrevendo. Ela também é escritora, né? De livros infantis. Bom, mas falando dessa questão racial especificamente, então a gente tem poucos filmes dentro desses todos feitos por cineastas negras ou que tem como proeminência esse gesto de mostrar e se interessar pelo que as mulheres negras têm a dizer. Aí a Ana me chama a atenção nisso. E aí tem uma coisa que é importantíssimo pensar nesse sentido, que é que a Cristina Amaral é lutadora. E que a Regina e ela só fazem parceria nesse filme porque eram amigas de vida, de graduação, mas também de vida. E a Regina vai mencionando muito isso na entrevista, que é: eu convidei meus amigos, quem eu confiava para fazer o único filme que eu fiz na vida. E é muito interessante isso, porque, no fim das contas, a Regina faz o roteiro com o Joel e com a Cristina, e a Cristina é a montadora e a fotógrafa e roteirista. E é negra, esqueci, eu pensei que todo mundo era a Cristina Amaral. E é negra. E isso vai estar na entrevista da Ana Denise, a Regina falando sobre o fato de ela se juntar com a Cristina. Isso me interessa muito, porque, enfim, pensando nessa questão toda de onde estão as mulheres negras no cinema de mulheres, o que eu pesquiso justamente é as parcerias entre mulheres negras e brancas.
Então, um dos filmes que eu estou mencionando nesses pontos é Ori, por exemplo, que é feito com a Raquel Geller e com a Beatriz Nascimento, que é uma crítica, historiadora, militante negra, já falecida na década de 90, mas que é um filme de 82 também, de 82 não, desculpa, de 89, a mesma década desse filme Ana. E aí, o que eu quero falar com isso é que a Cristina, quando ela chama a Cristina para fotografar a imagem, a Gina diz, eu sabia que era a Cristina, tinha coisa porque ela era minha amiga, mas também tinha isso da Cristina ser negra. Só que assim, o mais interessante da questão do cinema, a montagem cinematográfica da Cristina, porque isso cria um cinema Cristina também, né? Um cinema de montagem, digamos assim, da Cristina Amaral, é que nesse filme a Ana não fala sobre questões raciais. Ao mesmo tempo, é evidente que ela é negra, a personagem. E que tem coisas ali que estão dialogando com a racialidade dela e a origem dela social. Ela fala que foi catadora e tal. Bom, isso me interessa muito pensando a Cristina e pensando a Regina como mobilizadora desses encontros todos e aberta também a essa parceria com a Cristina e muito ligada desse lugar de branca da Regina. E aí tem algumas coisas que me chamam a atenção nessas escolhas e na Regina em cena, que a Regina se coloca, a gente vê a Regina entrevistando a Ana e a gente vê elas sentadas numa mesa. E isso para mim é muito interessante de pensar, porque esse gesto de colocar a cineasta em cena, sendo um documentário, tudo bem que é um documentário, mas tem toda essa proeminência da montagem. Esse gesto de colocar a cineasta em cena numa mesa, numa hierarquia horizontal, com a perfilada, sendo uma mulher negra, diz muito sobre a Regina fazendo esse filme sobre uma mulher negra. Porque se você tem a cineasta só filmando e a pessoa entrevistada como objeto da imagem, é uma coisa. Isso num documentário a gente estuda isso, né? Mas quando o cineasta se coloca, você já cria uma outra forma de relação de hierarquia ou não hierarquia, uma tentativa de horizontalidade. Mas aqui tem um fator a mais que são mulheres e são mulheres com racialidades diferentes. Então a Regina se coloca na mesa para conversar com a Ana. Estamos juntos, em alguma medida, dentro das nossas diferenças e dentro da distância que a mesa cria. Uma outra coisa que acho interessante de comentar para finalizar sobre o filme nesse sentido é que há momentos em que o filme enquadra de forma diferente a Ana, né? E vai criando como se fossem retratos. E aí eu falando com a Regina, assistindo ao filme, falei disso com a Regina, que é pensar que, como a Cristina que estava fotografando também me chamou a atenção isso, né? Elas falavam que faziam escolhas muito juntas e tal, e a Regina adiante, como diretora e idealizadora do projeto. E a Regina que descobre essa personagem. Mas aí tem esse momento de fazer as fotografias, e eu falei para a Regina assim, eu acho que o filme recoloca o que a gente tem de imagem fotografada de mulheres negras na história. Quando ele faz essas fotografias, necessariamente, quando a Ana segura uma fotografia, eu acho que há um comentário do filme sobre como registrar mulheres negras ao longo da história. E, enfim, né, tem um filme recente sobre isso. Que a Regina falou que é um retrato da mãe dela, não é? Isso que eu ia falar. E aí esse retrato que a Ana está segurando é um retrato da mãe dela, né, naquele momento que tem vários momentos da Ana em diferentes pontos do quadro, assim, é um retrato da mãe dela. Então, há talvez um comentário sobre o retrato de mulheres negras, sabe? E o filme está dentro dessa história. E isso está sendo feito em 82, por uma cineasta branca, em parceria com a Cristina Amaral. Então, fico pensando sobre isso também. E por que eu estou falando disso? Porque, mais recentemente, tem um filme muito conhecido da Safira Moreira, gente. Nossa, minha memória é tão ruim. Perdão? Travessia. Obrigada. Um curta-metragem também, porque hoje é engraçado pensar que mulheres negras, quem faz cinema negro no Brasil contemporâneo são muitas mulheres e são muitas curta-metragistas também. Então, é interessante pensar esse formato para nós, mulheres, né? E aí, o filme da Safira também pensa isso, o registro das imagens de mulheres. E eu acho que há uma conexão, o registro das imagens de famílias negras, né? E acho que há uma possibilidade de pensar isso. Assim, esse filme, em 82, também me parece que está reenquadrando, pensando em formas de reenquadrar as já historicamente enquadradas mulheres negras, pensando assim nos retratos dessas mulheres desde a escravização, né?
Então, acho que eram esses comentários. Desculpa me alongar. Obrigada, Mariana. Obrigada. Oi, boa noite. Faço dos agradecimentos e dos elogios da Mariana os meus. É uma alegria estar aqui e realmente uma alegria ver o trabalho do Cine Limite, que apareceu assim no momento de profunda depressão e ressaca assim do cinema brasileiro. Então, enfim, muito bom participar disso. Parabéns, Hanna, pelo programa. Bom, a Letícia Parente. Você falou da Letícia Parente como cinema experimental. A Letícia Parente e a videoarte assim, são uma coisa muito particular eu acho que na história. Tá. A Letícia e a videoarte, acho que tem uma história muito particular e sui generis aqui no Brasil, porque, de fato, é algo que acontece, enfim, é quase um experimento in vitro, que começa ali em 74. A gente não tinha câmeras de vídeo no Brasil, então, enquanto tem uma produção muito prolífica de videoarte acontecendo nos Estados Unidos e na Europa desde meados dos anos 60, final dos anos 70, no Brasil a gente tem um experimentalismo que está acontecendo em Super 8 e 16 milímetros, mas a gente não tem ninguém produzindo em vídeo. E aí, em um momento, chega um convite para a Universidade de São Paulo, para o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, para que eles enviassem videoarte para uma exposição que ia acontecer na Filadélfia. Acontece que a gente não tinha câmera de vídeo, muito menos videoartista. E aí o diretor do MAC, o Walter Zanini, entra em contato com a Anabela Geiser, que é uma artista e professora no MAN, do Rio de Janeiro, e fala, reúne um grupo aí e manda uns filmes. E aí tem um cônsul que está chegando dos Estados Unidos e que usou o período dele como cônsul na Califórnia para estudar cinema, que está trazendo uma câmera de vídeo, e aí ele se dispõe a filmar, enfim, fazer alguns filmes, e aí se junta um grupo de alunos da Anabela Geiser, eles fazem os filmes, mandam para a exposição. A Letícia Parente é uma aluna da Anabela Geiser, alguém que começa a estudar arte com 41 anos, a Letícia, na verdade, tem uma trajetória, a arte é a terceira jornada dela. Ela é uma química, professora de química muito respeitada, professora titular de química, livre-docente no Rio, titular no Ceará, uma das grandes pesquisadoras de epistemologia química, com vários livros lançados. E, enquanto ela está, enfim, fazendo arte, ela está pesquisando, está escrevendo. Em 82, ela sai para um pós-doutorado na França, depois outro na Itália. Então, enfim, a trajetória dela como artista é algo que começa muito tardiamente. Ela vai produzir ali durante mais ou menos 15 anos, e ela tem esse encontro com o vídeo, quando ela está começando a estudar. O vídeo é uma mídia muito convidativa para artistas sem formação, e especialmente para mulheres. Você pensa que, de repente, você está lidando com uma mídia que não tem 1000 anos de história atrás dela, 1000 anos de tradição, você não tem que nem dominar uma técnica, não tem esse peso do domínio de uma técnica nem de uma tradição, então é uma espécie de, enfim, território muito livre para a experimentação. E a Letícia vai se tornar uma das grandes videoartistas brasileiras. E isso é mais também, enfim, algo particular da nossa história, é que os grandes videoartistas brasileiros são mulheres. A gente tem a Letícia Parente, a Anabela Geiser e a Sônia Andrade, todas que começam a produzir nesse momento, ali em torno do MAN do Rio. E é isso, a Letícia vai ter, acho que são 7 filmes. Diferentemente de todos os filmes aqui, é um filme sem montagem, né? São 3 minutos, é o filme mais curto, é um filme sem montagem. Esse primeiro momento da videoarte não tem montagem, os filmes, enfim, eles não têm como montar. E a Letícia, o trabalho dela é inteiro feito dentro de casa, todos os filmes dela são feitos dentro de casa, e ali em Ipanema, no Edifício Brasil. E em todos todos esses filmes, e isso é muito comum na videoarte naquele momento, que, enfim, no mundo todo, realmente ela vai ser uma mídia
e uma linguagem que vai ser muito apropriada e explorada por mulheres, e, com frequência, explorada junto com o universo doméstico, em parte por uma questão técnica, sobretudo nesse primeiro momento, a câmera não é exatamente fácil de ser manipulada, a câmera porta-pac é uma câmera grande, e o gravador também é grande, então você não tem muita mobilidade, e enfim, é algo que você pode manipular sozinho, você pode fazer dentro de casa. E aí a videoarte tem, enfim, o vídeo acaba tendo um tipo de... Essa questão técnica de ser mais fácil você trabalhar num ambiente fechado dentro de casa, o fato de que você não tem qualidade de imagem, então você tem que trabalhar normalmente com planos mais fechados. Isso aqui que a gente viu hoje é realmente algo muito atípico. Esses filmes não foram feitos para ser exibidos numa sala de cinema, e eles não foram feitos para serem exibidos numa tela grande. Eles eram exibidos em televisores, o que, de certa maneira, duplica a impressão de aprisionamento que os filmes da Letícia trabalham. Enfim, ela está trabalhando dentro de um espaço doméstico, falando de uma condição de clausura e de confinamento da mulher nesse espaço doméstico, e o modo como esses filmes são exibidos, de alguma maneira, reproduzem ou repetem um pouco essa... é uma mulher dentro de uma caixa. O espaço doméstico também é uma caixa. E é uma caixa que molda corpos dóceis, que domestica, que molda subjetividades e que cria... enfim, não é só a casa, e isso vai ser muito comum na videoarte, enfim, como um todo, para várias mulheres trabalhando nesse período. A casa é sempre um lugar de confinamento, assim como, e é um lugar, espécie de clausura, assim como o modo como a imagem vai ser exibida, um pouco também convoca, traz essa ideia de clausura. E a Letícia vai explorar isso muito, ela faz quase uma espécie de cartografia dos espaços da casa e dos gestos domésticos, mas sempre com, enfim, levando esses gestos, trabalhando esses gestos numa lógica quase nonsense, em que tem uma latência de violência, assim, que está sempre ali presente, né? Uma autoviolência, mas uma violência que tem também um caráter nonsense ou de humor. E o que mais que eu tinha que responder? A relação como você vê com... esse filme relacionado com os outros filmes da mostra? Bom, eu adoro, assim, acho que é um gesto que a gente tem que fazer mais, assim, de programar cinema de artista com, enfim, filmes feitos, enfim, com cinema. Eu adoro esse diálogo, então, enfim, fiquei muito feliz quando eu vi a Letícia Parente aqui nessa programação. E como programadora eu ficava assim o tempo inteiro meio tipo ajustando os filmes, trazendo um para perto do outro. E eu amo esse filme ao lado do Entrevista. Eu já mostrei os dois juntos em sala de aula, mas vendo eu falava, gente, por que a Letícia não veio depois do Entrevista, sabe? Porque é quase assim, 20 anos depois daquele casamento, né? A mulher entra no banheiro e quer implodir tudo. E a Letícia tinha 5 filhos, gente. Realmente era uma jornada tripla bem intensa ali. E aí, quando veio o Histerias, eu falei, nossa, assim, que programa perfeito, assim, junto. Mas que mais? Mas, enfim, só porque eu não vejo tanto... se aproximou do Histerias por causa do gesto experimental, mas me parece também que esse não é um programa que está pensando no gesto em si, né? A gente tem aqui problemas que estão sendo convocados, que estão sendo postos em diálogo, e problemas de uma, e que aí, assim, para mim na hora que o Ana aparece, é um respiro maravilhoso no filme, assim, porque eu acho que ele vai, tipo, ele joga a gente num outro lugar, né? Porque eu acho que em todos a gente de alguma maneira, o Ana e o da Eunice, acho que são 2 filmes que um pouco também colocam um outro conjunto de problemas, realidades e desejos também, né? De formas de afirmação, assim, que de alguma maneira eu também enxergo na Letícia.
Obrigada, Patrícia. Só para falar que eu acho que um dos vídeos da Letícia dessa série está passando na Pinacoteca. Oi? Está baixinho. É que um dos vídeos da Letícia Parente dessa série do Preparação está passando na Pinacoteca. Pelo menos há um mês atrás, mais ou menos, estava. Então, dá para ver lá também. Gente, eu acho que eu vou, então, abrir pergunta para o público. Quem gostaria de começar? Olá, boa noite, tudo bem? Tive o prazer de deixar minhas líderes deixar eu assistir o filme. Eu trabalho aqui na casa, vi as meninas chegarem e fiquei pensando assim, será que é a Inês? Será que é a Inês? Eu sou formada em História e durante o período da parte que a gente via sobre estética, cinema, história da arte, eu assisti o Histeria, né? E explodiu minha cabeça. Mas, durante o período da minha formação, já tinha sido lançado, no cinema americano, um filme que chama Histerias. Ele chama Histeria, que é de uma diretora americana, que foi lançado em 2012. Você já viu esse filme, Inês? Eu tive essa discussão com o meu professor, o Lúcio Menezes, que era o que dava para a gente essa matéria na grade dessa questão da minha graduação de História. E aí eu até procurei para achar o nome da diretora, que é a Tânia Wexler. É um filme que, quando eu vi o seu na faculdade, eu já tinha assistido esse, porque é de 2012. Eu ingressei na faculdade um ano depois. E aí, na hora, eu falei com o meu professor, eu falei, nossa, mas isso é uma cópia descarada. Né? Porque eu estou vendo o filme da Inês e eu vi aquele e umas relações assim dessa questão de gênero, da mulher, no caso dela, fala da época de 1880, que são as mulheres que são chamadas de louca por depressão, por tristeza, por várias questões que a gente viu, por exemplo, no Ana, ou aquela outra senhora polonesa que fala sobre a solidão, sobre a questão de trabalhar em casa, cuidar dos filhos, e só ter aquela relação de vida como mulher, né? E aí, quando essas mulheres são identificadas com algum tipo de ansiedade ou depressão, elas são levadas para manicômios, são vistas como loucas. A gente ainda tem um pouco disso, né? Se a mulher ainda fala muito mais alto, olha lá, histérica, né? Se é um cara imponente. E aí eu queria perguntar isso para você, porque eu tive essa discussão em sala de aula, e aí eu estou tendo a oportunidade, a honra de perguntar diretamente para você, porque esse contraponto e esse filme, que veio anos depois do seu, me remete muitas cenas, como a cena que tem delas vendo uma mulher gritando no carro, e aquela questão parece que ela está louca, e a questão da mulher que tem um monte de filho, um monte de criança, quando aparece que ela comenta assim, você está usando, né, o seu poder masculino, você está conseguindo, você tem a sua, que a gente hoje entende que é um privilégio, né? E eu queria muito perguntar se você viu esse filme, desculpa se você não viu, mas veja, porque, cara, é uma cópia. Eu tenho certeza que essa diretora, ela viu o seu filme. A certeza absoluta, gente. Se alguém aqui... Estou começando um caso importante aqui. Obrigada por... Rolou essa história. Por falar isso, eu vou buscar. Que é muito legal, porque aí, no caso delas, é uma diretora e são 3 produtoras mulheres. E eu até pesquisei sobre essa diretora na época, que ela também tem todo esse contraponto com o feminismo, com essa conversa com o feminismo, com a força da mulher, e que ela participa de um coletivo, e, no caso do filme dela, ela satiriza, porque tem o médico que ele acha cura milagrosa para a histeria, que é massagem pélvica. Alguém já assistiu esse filme, gente, por favor? Que é massagem pélvica. Aí o amigo dele, que é médico, desenvolve o que seria o primeiro vibrador. Que aí eles entendem que, se o problema das mulheres nesse período não é a loucura, é a questão sexual. E você põe isso no seu filme de uma forma que eu lembro que eu tive horas de discussão assim com o professor, de estender aulas, e às vezes fica ele e mais 2 pessoas falando, e a galera, tipo, vou embora, né? A aula acabou. Mas uma honra estar com todas vocês aqui. Imagina, obrigada. Parabéns por
pelo seu debate sempre. Eu queria aproveitar a sua intervenção para falar com a Mariana, porque a mulher que grita é uma mulher negra. E nós, aí, somos eu e a Cida, ali, que fazemos as enfermeiras, digamos. Somos as mulheres brancas, né? A gente tangencia essa questão racial. E eu queria saber de você, Mariana, como que chega isso para vocês? Para você, né? Uma mulher negra. 40 anos depois. Até o seu auto-fala é interessante, porque tem isso, né? Nós temos as nossas individualidades, tanto quanto mulheres, de diferentes racialidades, tanto quanto mulheres negras, né? Então, posso falar um pouco como chega para mim. Eu pensei, eu fiquei muito detida em Ana hoje, me preparando. É estranho, né, ficar numa sessão pensando em falar depois, que você fica num outro estado, é diferente. E aí, sim, Inês, eu acho que quando aparece aquela imagem, o que eu fiquei pensando foi, aqui, o registro da crise, da histeria, no seu sentido talvez um pouco mais realista, em termos imagéticos, eu só acho que se dá ali. E isso tem uma proeminência que eu estava falando com a diretora do Ana, com a Regina, na entrevista, justamente, que é quando a gente tem, em alguma medida, né, mesmo no cinema em preto e branco, cor no cinema, a cor dos corpos ela ganha proeminência discursiva. Então, quando é uma mulher negra em estado de histeria ali, eu acho que a histeria dela ela tem a ver com a transcendência da questão de gênero. Ela se junta ao que é ser mulher negra na sociedade, que eu acho que também é uma forma de se enquadrar, talvez, não acho, né? Existem os estudos dos efeitos psicossociais do racismo e os recortes de gênero dentro disso, mas também é uma forma de se pensar assim, se a questão de gênero oprime e se a questão de gênero na psicanálise, que eu fiquei pensando muito em psicanálise vendo seu filme, que a entrada eu acho que também é aí, né? Histórico da histeria dentro da psicanálise tem todo um recorte de gênero gigante a ser problematizado e contemporaneamente tem sido problematizado por algumas mulheres no sentido de falar a psicanálise nos responsabilizou pelo trauma de toda a sociedade. É isso que a gente faz nas sessões, inclusive. A mãe, a mulher, a mãe... É isso, né? A mãe está muito central ali. Só que aí, quando a gente vai para os recortes de gênero, transcender, para além da psicologia, né, dentro da psicanálise especificamente, o que é isso ali na psicanálise, a questão racial, né? E como isso afeta essas pessoas. Então, quando eu vejo uma mulher histérica no seu filme, sendo a negra, eu falo... Aqui, o filme, para mim, de fato, está dialogando com o que é uma histeria de um corpo que tem um duplo marcador de opressão, no mínimo, que é ser negra e mulher. E aí você pira mesmo. Eu acho que a piração de poder pirar, não só ser enquadrado como histérica, mas, de fato, ter crises, eu acho que é viver num mundo racista, machista, entendeu? E nós, mulheres brancas, somos todas. Mas ali eu não vejo assim, porque como vocês estão tentando tirar ela ali, eu vi mais como uma coisa do tipo, cara, eu acho que talvez, em alguma medida, tentando ajudar, mas também assistindo uma coisa que tem uma questão aqui para as mulheres negras que se dá de uma outra forma. Eu vou assistir, não assistir, né, no sentido passivo só, tem uma tentativa de ajudar, mas tem uma especificidade. Vou fazer um paralelo muito rápido. No Feminino Plural, que é um dos filmes dos meus estudos que tem um recorte de gênero da Vera de Figueiredo, de 1976, que a gente está dentro de um recorte temporal muito específico, né? Décadas de 70 e 80, mulheres fazendo experimentações fora do Brasil, no Brasil, Super 8, debate feminista e tal, em parte da segunda onda. Mas a Vera de Figueiredo... ela pega um momento no filme dela,
tem uma parte que é uma mulher negra, para mim, em alguma medida, pirando. Todas as mulheres no filme estão meio pirando, eu acho isso ótimo. É um filme sobre coletividade transcendental de mulheres. Mas tem ali uma coisa que é a mulher negra vira para a mulher branca e fala: você sofreu como eu? Você não sofreu? E ela está num registro, ela é a Garcia fazendo, e ela está num registro um pouco desdobrado, como todas. Mas ali, você sofreu como eu? Você não sofreu como eu. Então você ri de mim. E aí eu fico pensando nisso, como que por vezes é possível colocar as mulheres negras sendo também olhada pelas mulheres brancas com as suas especificidades. Isso faz o quê conosco e com vocês, né? Na história do cinema, inclusive. Agora, também não é só ficar assistindo e falar: então eu entendo que a mulher negra tem um problema, eu fico aqui assistindo, tentando ajudar. Mas é também colocar ela num protagonismo de pensar sobre isso e falar sobre isso, né? Então, acho que tem um passo 2, talvez, né? Obrigada. Boa noite. Antes de tudo, parabéns pela mostra, Hannah, William, Glenn, sensacional. E esse grupo aí em cima é emocionante. Eunice já tive a oportunidade de ouvir ela na Cinemateca em maio e também ver filmes dela. E Inês, para mim, foi super emocionante rever o Histerias, porque eu vi justamente numa aula do Jean-Claude Bernardet há, sei lá, 500 anos. E tinha me causado muito impacto. Então, achei engraçado o problema no som, porque me lembrou o Câncer, do Glauber. Então, está tudo dentro desses filmes que, pelo menos, não o filme, mas a projeção, que tem problema do som, e da outra camada que junta ao filme. E aí eu queria perguntar para a Eunice e para a Inês, se vocês pudessem comentar as suas outras atividades e em que medida essas outras atividades dialogam com os seus filmes e, especificamente, com os 2 filmes que a gente viu. Então, por exemplo, Eunice, a sua militância política, como você... Também eu queria que você falasse que núcleo é esse que aparece no crédito, que é o NEM, da PUC, do Rio de Janeiro. Existia um grupo de pesquisa ao qual você era ligada. E, Inês, o teu trabalho nos jornais e também essa aproximação com psicanalistas, como a Marta Solini, a Maria Rita Kell. Como essas outras atividades contribuíram e dialogam com os filmes que vocês fizeram. Muito obrigada. A UNEM era um grupo Estudos da Mulher, né? Na PUC, você disse. Porque naquele tempo a gente tinha muitos grupos formados, tinha até o coletivo de cinema de mulheres e vídeo, tinha vários grupos coletivos de mulheres. Então, o NEM era um desses grupos ligados à universidade naquele tempo. Núcleo de Estudos da Mulher. O que mais que você queria saber? A minha militância. Como? Bom, não, eu acho que é o seguinte, naquela época, a gente, ligada às universidades, existia toda uma militância política que queria melhorar o mundo, né, para gerações futuras, tal. E aí eu sempre fui ligada a esses grupos. Mas aí um dia eu descobri a história de o que é ser mulher dentro dessa sociedade. E foi alguém que falou uma frase famosa, que era... Como é? Que era: o pessoal é político. Então, o pessoal, o que significa? A minha vida pessoal. Quem sou eu, né, dentro dessa sociedade que está aí? E aí você chega ao patriarcado, que é, na verdade, um conjunto de medidas que dá um poder ao homem, né? E essa mulher que existe aí nesse patriarcado deve ser, então, subjugada a um papel, entende, inferior. Aí eu disse, bom, eu acho que é aí que eu vou, digamos, exercer uma atividade política, porque tem a ver
com quem sou eu dentro dessa sociedade. Então, daí surgiu também a minha ligação com o feminismo, que estuda o papel da mulher dentro da sociedade. Como é que a gente vai transformar essa sociedade numa coisa mais igualitária, né? Que não tenha o poder do homem, a submissão da mulher, mulher fica dentro de casa, homem vai para a rua. Aliás, é uma experiência que a gente, na nossa geração, tem, que eu tinha um irmão mais velho, eu sou a do meio, e tinha uma irmã mais jovem. Então, durante as férias, quando eu era criança, assim, pré-adolescente, o meu irmão podia ir brincar na rua, e nós não, tínhamos que ficar dentro de casa. Foi aí que eu comecei a escrever até roteiros de histórias em quadrinhos, que eu lia muita história em quadrinho, que era muito bonitinho de ler nas férias, e eu comecei a fazer minhas próprias histórias e fiz a minha irmã e o meu irmão representarem. Então, eu acho que desde cedo já começam uma atividade que você vai se identificar o resto da vida, né? Então, eu estou muito contente também dos meus filmes terem retratado toda essa vivência minha e de muitas outras mulheres que a gente acaba se identificando e formando esses grupos que nós estamos formando aqui, muito positivos. Queria saber mais alguma coisa? Sim, a Inês também. A Inês também? Bom, o feminismo é epidérmico para mim. Intuitivo, eu fui atrás disso desde muito cedo, a partir da minha experiência, do que eu via ao redor e tal. E entrei nesse grupo, eu fui para Nova York, fiquei uns anos lá, muito atrás de ver o movimento feminista, que era muito forte lá, e voltei, e era um momento que se constituía esse grupo Nós Mulheres, o primeiro grupo em São Paulo que se afirmou feminista. Já existia o Brasil Mulher, mas que foi criado em torno da luta pela anistia política, né? Então, estávamos em plena ditadura ainda, mas aí, logo que eu chego, o assassinato do Herzog marca o começo do fim, né, da ditadura, 75. E, bom, e aí aconteceram esses filmes, né, foi uma oportunidade ali que surgiu e foram feitos, e eu segui como jornalista. Editei o Mulherio, que hoje é um jornal que ganhou importância, né? É uma referência. É um jornal que durou quase 10 anos. E, nessa trajetória, eu me descobri como mulher branca, classe média, depois cisgênero, né? Porque as lésbicas entraram com tudo no feminismo. Aí branca, porque o feminismo negro veio à tona, então essa coisa da branquitude ficou muito clara. E fui vendo, né, o feminismo negro, por exemplo, florescer de uma maneira maravilhosa. Fui ficando velha para trás, assim, com relação ao feminismo, mas com muita alegria de ver como ele foi se firmando, virou parte da cultura, né, eu acho, em geral, apesar da fome, apesar da pobreza, não é? E hoje eu vejo as mulheres indígenas. Esse é o meu olhar hoje. Eu acabo de chegar de Brasília, onde houve a terceira marcha, né, das mulheres indígenas. E é uma beleza ver o poder que está surgindo ali. É um poder maravilhoso. E eu olho para isso porque eu acho que é daí que vem, quilombolas também lá, mulheres, é daí que vem a nossa possibilidade de
sobrevivência no planeta. É do conhecimento, do aprendizado de nós não indígenas com os povos indígenas e principalmente as mulheres indígenas que sentem na pele, né, toda a violência do mundo dito civilizado, que é a nossa possibilidade de sobreviver, além da beleza e da alegria que elas trazem, apesar de toda a violência. E é isso. Eu queria só aproveitar para agradecer o William de ter me achado no mundo, tá? Cine Limite. Bom, pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui, deu o nosso horário, mas eu queria agradecer Eunice, Inês, Mariana, Patrícia pela presença. E é isso, pessoal. Boa noite, então. Muito obrigada pela presença de vocês.